Então deixa eu te contar. Eu sempre soube que sou gata, nunca fui dessa de me esconder, sabe? E o André, meu marido, ele também sempre soube. A gente sai por aí e eu percebo os olhares. Não tem como não notar. Quando eu passo, os caras até disfarçam, mas não enganam ninguém. E as meninas? Algumas me olham com aquela invejinha básica, outras até tentam copiar o estilo. Mas sinceramente, eu tô nem aí. Aquela noite em especial foi engraçada. A gente foi num barzinho aqui perto e logo que a gente entrou, eu já senti os olhares. Vestido colado, cabelo solto, batom vermelho. Tava daquele jeito, sabe? O André tava do meu lado, todo orgulhoso. Ele sempre fica assim quando saímos. E olha, eu gosto disso, de saber que ele curte a mulher que tem do lado. Enquanto a gente bebia, percebi um grupo de caras que não paravam de olhar. Um até tentou puxar assunto quando o André foi ao banheiro. Mas eu dei um sorriso de canto e voltei pro meu drink, sem dar muita moral. Afinal, não preciso disso. Eu sei o meu valor e honestamente o André também sabe que eu não trocaria ele por nada, mas é divertido ver como o pessoal reage como se eu fosse inacessível e de certa forma sou. Quando o André voltou, ele me deu aquele olhar de "You como todo mundo te deseja, Zrania", e eu só dei risada. Ele adora quando rola essa cena, parece que reafirma o quanto eu sou a mulher da vida dele. E quer saber? Eu gosto de saber que ele me vê assim, porque no fim do dia, não importa quantos olhares eu receba, eu sempre volto para casa com ele, do jeito que a gente gosta. Então, para ser bem sincera, eu amo demais o André. Não troco ele por nada nesse mundo. Ele é meio feio, tadinho, sabe? É RCRs, mas tem um coração de ouro que vale mais que qualquer aparência. Sempre me faz rir, cuida de mim de um jeito que nenhum outro faria. Beleza pra mim tá em outro nível, sabe? O que importa é como ele me faz sentir. E nisso, ele é nota 1000. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas o André, coitado, sabe que ele não é exatamente o que a galera chamaria de atraente. Ele é humilde, meio desajeitado com a aparência, e eu percebo que ele tem consciência disso. Já me falou algumas vezes que eu sou top demais pra ele, e até ri quando diz isso, mas eu sei que lá no fundo ele sente um pouco de insegurança. Nos últimos tempos parece que essa coisa de achar que eu sou muito pra ele ficou mais intensa. Ele começou a insistir cada vez mais nessa ideia de que eu chamo a atenção de todo mundo, que os caras ficam me olhando e que qualquer um queria estar no lugar dele. Toda vez que a gente sai, ele me observa de longe, como se estivesse tentando adivinhar o que as outras pessoas estão pensando. E ele não tá errado. Os olhares acontecem, só que ele nunca tinha falado tanto disso como agora. Ele chega a brincar às vezes dizendo que eu sou um presente que ele ganhou e que ninguém mais merece. Fala que tem sorte por me ter ao lado dele, mas dá pra sentir que essa brincadeira tem um toque de preocupação. E eu que sempre fui de deixar as coisas de boa, agora fico pensando se ele tá começando a ficar encucado de verdade com essa história. O que ele não entende é que pra mim essas coisas não importam, beleza vai e vem, mas o coração dele é o que me conquistou, sabe? Eu amo o jeito que ele cuida de mim, a forma como ele se importa, sempre preocupado com o meu bem-estar. Só que, de uns tempos pra cá, essa insegurança dele tá começando a aparecer cada vez mais, e eu fico me perguntando até que ponto ele realmente acredita nisso. Não sei se é porque ele me vê recebendo esses olhares ou se é outra coisa que tá na cabeça dele. Mas o fato é que ele insiste que eu sou top demais pra ele, e que muita gente daria tudo pra estar no lugar dele. Teve um dia que a coisa ficou bem esquisita. A gente tava no meio daquilo, sabe? Bem no clima. E de repente o André me solta uma dessas que me deixou sem saber o que pensar. Ele virou pra mim meio ofegante e disse que tinha tido um sonho. No sonho, um daqueles caras que sempre me olham quando a gente sai, me devorando com os olhos, estava comigo. Mas o detalhe que ele contou foi o que realmente me pegou de surpresa. No sonho, o cara estava comigo, e o André assistia a tudo, sem poder fazer nada. Só que, ao invés de sentir raiva ou ódio, que era o que eu esperava ouvir, claro, ele me disse que, por incrível que pareça, ele sentia prazer e desejo. Dá para acreditar? Eu não soube o que dizer na hora, só fiquei ali, meio em choque, tentando continuar o que a gente estava fazendo, mas com a cabeça a mil. Ele me falou aquilo como se fosse algo normal, uma confissão meio confusa. E eu, bom, escutei, mas não prolonguei o assunto. Fingi que estava tudo bem e continuei focada no momento, mas por dentro eu estava pensando, o que é que está acontecendo aqui? Eu não queria arranjar mais complicação, então preferi deixar quieto. Mas aquela frase dele ficou martelando na minha cabeça. E depois disso, as coisas começaram a parecer diferentes.
Não sei explicar. Depois daquele dia, comecei a reparar mais nos caras que me secavam quando eu passava. Tipo, não era novidade que eu chamava atenção, mas depois daquilo que o André falou, parece que a ficha caiu diferente pra mim. Foi como se acendesse uma curiosidade, sabe? Eu queria entender o que ele estava sentindo. E, sei lá, testar um pouco essa história. Passei a me arrumar mais, colocar umas roupas mais justas, decotes, aquela produção que deixa a gente se sentindo poderosa. Eu queria ver o que ia rolar, qual seria a reação deles. E olha, foi um arraso. Onde eu ia, eram olhares e cantadas atrás de cantadas. Os caras não perdiam a chance, jogavam piadinhas, assobiavam, alguns até tentavam puxar papo. E eu, confesso que me divertia com isso. Não que eu fosse fazer algo, mas o simples fato de perceber que eu tinha aquele poder sobre eles me deixava intrigada. Teve um dia que o André me pegou no flagra e eu juro que não consegui inventar uma desculpa. Eu tinha acabado de me arrumar para sair, coloquei um vestido bem colado, daqueles que realçam cada curva, cabelo solto, make feita. Tava me sentindo incrível. A intenção era clara, queria ver até onde ia essa história de que eu chamava tanta atenção assim, de que eu era gostosa, como ele sempre dizia. Quando eu já estava quase saindo, ele chegou do trabalho e me viu pronta. Ele me olhou de cima a baixo e soltou. Por que você está saindo assim hoje? E foi naquela mistura de curiosidade e desconfiança. Eu senti um frio na barriga na hora. Não sei porquê, mas parecia que ele já tinha sacado alguma coisa, sabe? Tipo, o jeito que ele perguntou, não era só por perguntar. Ele sabia que tinha algo por trás. Fiquei alguns segundos tentando pensar numa desculpa, mas nada me vinha à cabeça. Não dava para falar que eu ia só dar uma volta, ou encontrar as amigas, porque o jeito que eu estava vestida era para algo mais. Então respirei fundo e mandei a real. Olha, vou te falar a verdade, eu tô saindo assim porque... Bom, eu queria testar até onde isso de ser gostosa como você fala. É verdade. Ver se eu realmente chamo toda essa atenção. Ele ficou me olhando surpreso. Não esperava essa sinceridade toda, acho. Fez uma cara que eu não sabia decifrar muito bem, como se estivesse tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Eu me senti um pouco culpada, mas ao mesmo tempo queria ver a reação dele. Ele ficou em silêncio por uns segundos, e foi aí que o clima mudou. Ao invés de ficar bravo ou incomodado, ele deu um meio sorriso, como se entendesse. Não era exatamente aprovação, mas também não parecia estar chateado. Ele sabia que tudo aquilo começou com ele, com as coisas que ele sempre falava sobre os olhares dos outros e sobre eu ser demais para ele. Acho que no fundo ele sentiu um misto de orgulho e desconforto, mas ficou ali, só me observando. Naquele momento eu percebi que a situação tinha saído do controle. Eu não sabia exatamente o que eu queria provar, ou até onde isso iria, mas uma coisa era certa. Essa brincadeira de testar minha atração estava mexendo com a cabeça dele e com a minha também. Eu saí toda confiante, me sentindo otal, como se estivesse indo desfilar. O vestido justo marcando meu corpo, o salto batendo firme no chão, e eu já sabia o que me esperava. Não deu outra. Assim que pisei na rua, os olhares começaram. A galera, como sempre, não perdoou. Era piada cantada, uns até tentavam ser mais discretos, mas dava para sentir o peso daqueles olhos cobiçadores. E os caras? Os caras sempre arranjando um jeito de puxar assunto com qualquer besteira. Nossa, esse vestido aí foi feito pra você, hein? Tá indo pra onde toda gata assim? Essas coisas que a gente ouve o tempo todo e já sabe de cor. Teve um que chegou a perguntar se eu sabia onde ficava um lugar só pra puxar papo. Eu só dava um sorriso de canto, desviava e seguia meu caminho sentindo aquele poder. No fundo, eu curtia. Não vou mentir. Eu gostava de ver como meu simples andar na rua mexia com a cabeça deles. Mas ao mesmo tempo, ficava com aquele pensamento do André na cabeça. O jeito que ele tinha reagido antes de eu sair. Eu estava ali, testando uma teoria, mas sentia que a coisa estava ficando mais séria do que eu planejei. Depois de rodar por aí, tomar um drink para relaxar e sentir a energia de todos aqueles olhares, eu voltei para casa. O André já estava lá, me esperando, e assim que entrei, ele me olhou daquele jeito curioso de novo, querendo saber de tudo. E aí? Como foi? Ele perguntou, como quem já sabia a resposta, mas queria ouvir da minha boca. Eu poderia ter inventado alguma coisa, poderia ter suavizado a situação, mas decidi falar a verdade de novo. Já estava nessa de honestidade, né? Então, fui direito. Foi exatamente como você falou. Olhares, cantadas, os caras tentando puxar papo do nada. Sabe quando parece que todo mundo está tentando arranjar um jeito de falar contigo? Pois é,
Foi assim o tempo todo, não faltou atenção, isso eu te garanto. Ele ouviu quieto, processando tudo, mas dava para ver que aquela curiosidade dele estava ali, ainda mais intensa. Eu não sabia exatamente o que ele estava pensando, mas ele me olhava com aquele misto de orgulho e insegurança, como se de algum jeito o que eu vivi lá fora confirmasse o que ele sempre disse, mas ao mesmo tempo o deixasse inquieto. A verdade é que eu também estava dividida. De um lado, gostava da sensação de ser desejada, de me sentir poderosa, mas do outro não queria que isso complicasse as coisas entre a gente. Só que naquele momento parecia que a gente estava caminhando para algo novo, algo que eu não sabia onde ia dar. Então, naquele momento que eu achava que a conversa ia acabar por ali, o André me surpreendeu com algo que eu jamais esperava ouvir. Ele olhou para mim, sério, mas com um brilho nos olhos, como se estivesse pensando nisso há um tempo, e soltou. E se você deixasse ser levada por uma dessas cantadas, tipo, marcar um encontro só para ver o que acontece? Meu coração deu um pulo. Como assim? Fiquei parada, olhando para ele, tentando entender se aquilo era uma brincadeira, uma provocação, ou se ele realmente estava falando sério. Só que pelo jeito dele, eu vi que não era piada. Ele estava me propondo algo que até então eu nunca imaginei que eu ouviria da boca dele. Você está falando sério? Perguntei ainda meio incrédula, tentando ganhar tempo para processar aquilo. Ele deu um sorriso de canto e balançou a cabeça como se dissesse, por que não? E foi aí que a ficha caiu de vez. Ele realmente estava me propondo isso como se estivesse sugerindo algo normal, uma experiência, sei lá. No fundo, eu sabia que aquilo tinha a ver com o que ele tinha falado antes, sobre o sonho, sobre o prazer estranho que ele sentiu vendo outra pessoa comigo. Mas ouvir ele sugerir algo assim na vida real era outra história. Minha cabeça ficou a mil. Parte de mim ficou chocada, claro. Afinal, é o André, meu marido, o cara que eu amo, e agora ele estava me dando essa ideia completamente fora da curva. Mas outra parte, confesso, ficou curiosa. Como seria? O que ele realmente esperava disso? E por que de repente ele tinha essa vontade de me ver como outro? Eu não sabia o que responder na hora, fiquei em silêncio tentando processar tudo. Pessoal, vou resumir a história. Eu conheci este canal recentemente e depois de ver algumas histórias por aqui, resolvi compartilhar a minha com vocês. Porque é uma situação que está mexendo muito com a minha cabeça. Talvez vocês possam me ajudar a entender o que eu estou sentindo e o que eu devo fazer. Bom, para começar, deixa eu explicar direitinho. Eu e meu marido, o André, sempre tivemos uma relação muito boa. Eu amo ele de verdade, sabe? Aquele amor que não é só paixão, mas companheirismo, parceria. Claro, ele tem suas inseguranças como todo mundo. Ele sempre diz que sou muito bonita, que chamo atenção por onde passo, e que às vezes ele sente que eu sou demais para ele. Eu nunca liguei para isso, porque para mim o que vale é o coração dele, que é de ouro. Beleza física nunca foi o mais importante, mas aí as coisas começaram a mudar de uns tempos para cá. O André ficou obcecado com essa ideia de que todo mundo me olha na rua, que os caras ficam me secando, e ele começou a falar mais sobre isso. Até aí tudo bem, era só uma insegurança dele que eu tentava acalmar. Só que recentemente ele veio com uma proposta, que até agora eu não sei como responder. Estávamos conversando e ele do nada soltou a seguinte ideia: e se você deixasse um desses caras que te dá cantada marcar um encontro com você, só pra ver o que rola? Gente, eu fiquei em choque, tipo, nunca imaginei ouvir isso dele. Eu sempre achei que apesar dessas brincadeiras dele sobre os olhares dos outros, ele fosse um cara mais ciumento. Só que quando ele falou isso, não parecia uma piada. Ele estava falando sério. Desde então, eu tô com isso na cabeça. Até agora, ainda não respondi o André. Sabe quando você fica dividida entre a curiosidade e o medo? Eu amo meu marido, e eu nunca quis estar com outra pessoa, muito menos ter algo além com alguém. Para mim, a vida com ele é completa, na cama e fora dela. Só que essa proposta dele mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que vive esse tipo de coisa, e é considerado normal em alguns relacionamentos. Tem casal que curte, que faz isso sem problemas, mas será que funciona para todo mundo? Tenho medo de entrar por um caminho que pode acabar prejudicando nosso casamento. Será que, se eu aceitasse, as coisas seriam as mesmas depois? E se ele está sugerindo isso, será que ele realmente quer? Ou é uma insegurança mascarada? Eu fico pensando, e se eu aceitar e ele se arrepender depois? Ou pior, se isso começar a afetar o que temos de bom? Por mais que eu esteja curiosa, não quero alguém além do André. Para mim, ele é tudo o que eu preciso, principalmente na cama. Então, por que eu arriscaria isso?
Ao mesmo tempo, eu me pergunto se ele não está buscando isso para se sentir melhor, para provar alguma coisa para si mesmo, já que ele sempre acha que eu sou demais para ele. Eu tô aqui entre a vontade de continuar com a vida normal, como sempre fui, e essa proposta do André que me pegou totalmente de surpresa. Talvez vocês possam me ajudar a entender o que eu deveria fazer, porque sinceramente eu tô muito confusa. A proposta do meu marido, que é algo totalmente novo para mim, tá me deixando em dúvida. Eu amo ele de verdade e não quero que nada atrapalhe o que temos. Então queria saber de alguém que já passou por algo parecido ou tem uma visão mais experiente. O que eu devo considerar? Como isso pode afetar meu relacionamento a longo prazo? E principalmente, o que eu posso fazer para garantir que qualquer decisão que eu tome não vá prejudicar nosso casamento? Eu tô aqui tentando entender o melhor caminho a seguir, e qualquer conselho de quem já passou por uma situação parecida ou tem conhecimento no assunto seria super bem-vindo. Se alguém puder compartilhar sua experiência ou oferecer uma perspectiva mais clara, eu realmente agradeceria. Beijos a todos.